Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Paulo Ortiz, aqui de Jacareí. Meu nome é Nancy e nós estamos continuando então a série de palestras do nosso centro. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola da candeia, mas antes nós pedimos que a espiritualidade maior possa abençoar cada um de nós, que Deus possa nos acompanhar hoje e sempre. Então, nós vamos falar sobre a parábola da candeia, que pode ser encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, dos itens 1 a 7. No item 1 do capítulo 24, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca para nós a seguinte descrição da parábola da candeia. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. São Mateus. Para que a gente possa entender essa parábola, então nós temos que compreender as palavras, né? Então, o que significa candeia? Candeia é um utensílio destinado a produzir luz, queimando óleo ou gás inflamável. Isso na época lá de Jesus. E alqueire, na atualidade, é uma medida agrária, uma medida de superfície. Mas, na parábola de Jesus, na sua época, era uma medida para gêneros alimentícios, para grãos, e era uma espécie de latão. Então, quando Jesus diz que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, ele está querendo dizer que ninguém acende uma luz ou uma vela para ser colocada embaixo de um latão ou para ser escondida. Põe-na ao contrário, num lugar alto, que é nesse candeeiro aí, para que todos possam ser iluminados. Uma outra referência, então, da parábola da candeia, nós encontramos no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. São Lucas. Então, é a mesma coisa, então, que o item anterior, né? Ninguém acende uma luz, uma lâmpada, uma vela para colocar ela embaixo ou cobrir ela com um vaso, cobrir ela com uma lata, e nem vai colocar embaixo da cama, porque para iluminar todo o ambiente é necessário que se coloque essa lâmpada, essa luz, num lugar bem alto, que é no candeeiro aí, para que todos possam ver a luz. Pode ser uma luz pequenininha, pode ser uma luz muito forte ou uma luz média, mas essa luz deve ser colocada no alto para que a gente possa visualizar, para que a gente possa ter uma visão daquele lugar, para que a gente tenha luz. O que significa a candeia? Qual o símbolo da candeia nessa parábola de Jesus? Então, nós vamos ver a interpretação do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, no capítulo 81, que fala sobre a candeia viva. Então, ele diz o seguinte: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se com veementes discursos em toda parte. Então, muitas pessoas, né, que estão querendo aprender essas lições de Jesus, acabam interpretando como se fosse para a gente sair por aí pregando os ensinamentos de Jesus, né? Fazendo discurso em todo lugar que a gente vai. Então, a gente deve fazer um discurso pregando, fazendo as pregações com os ensinamentos de Jesus. Então, isso é uma das interpretações. Outros admitiram que impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Então, outros acabaram até violentando, acabaram sendo, em vez de se tornarem pessoas
amigáveis, companheiras de vizinhos, de conhecidos, acabaram sendo agressivos para com essas pessoas para poder impor essa sua crença a respeito dos ensinamentos de Jesus, porque já que é para colocar a luz sobre todos, então essa é a interpretação de alguns. Continuando ainda com o Espírito Emmanuel. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis. Então, é indispensável tanto o sermão edificante, ou seja, tanto o ensinamento que possa edificar, que possa fazer com que as pessoas evoluam, com que as pessoas cresçam com esses ensinamentos, como o auxílio fraterno. Essas duas coisas são indispensáveis. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. E sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos ao símbolo da candeia. E o Espírito Emmanuel continua. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Então, não é possível acender uma vela, uma lâmpada ou qualquer coisa onde não haja o consumo de algum tipo de energia. Sem sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. Então, de acordo com o Espírito Emmanuel, a candeia ela está representando a nossa existência. Né? Então, nós devemos iluminar a candeia, acender a candeia, né? Ou seja, acender a nossa vida. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ou seja, Emmanuel está dizendo, então, que nós devemos, então, dispor a nossa vida, colocar a nossa vida à disposição das outras pessoas para auxiliar essas pessoas na sua vida, no seu crescimento, no seu aprendizado, porque senão não tem uma importância. A nossa vida seria uma vida assim em vão, uma vida levada pelo egoísmo. Então, nós como a nossa existência aqui, né, no planeta Terra, como a candeia viva, então nós devemos queimar entre aspas, né? Nós devemos então utilizar as nossas energias para o auxílio do nosso próximo, que é aquele que está mais próximo de nós. Continuando, então, a lição do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, falando sobre o símbolo da candeia. Não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e tua vida passará realmente a brilhar. Então, para que nós possamos iluminar a nossa vida, nós temos, então, que trabalhar, né, transformar as nossas energias em favor das outras pessoas, como já foi dito anteriormente. E para que a gente não esqueça, então, que essa candeia viva da iluminação espiritual é a nossa imagem, é a imagem de nós mesmos. Então, para que a gente possa iluminar a nossa vida, iluminar o nosso ser, nós devemos viver também em função do nosso próximo. Agora nós vamos ver qual é o significado de candeia para o autor Alírio de Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas 2. E o que ele fala, então, sobre o significado da candeia. A candeia significa verdade geradora da iluminação. Então, a candeia é que vai gerar a iluminação. E o que essa candeia significa? Ela significa a verdade.
A autoiluminação acontece a partir do quê? A autoiluminação acontece por meio do conhecimento da verdade universal e do autoconhecimento, por meio do qual vamos buscar a verdade interior. Então, para o alírio de Cerqueira Filho, a candeia, então, é a verdade. É a verdade universal e a verdade que vem do nosso autoconhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O alírio de Cerqueira Filho continua, então, dizendo: não é o conhecimento que liberta, mas a verdade, né? Como Jesus nos ensinou. A verdade é que liberta. Portanto, não basta conhecer a verdade, é necessário refletir sobre ela para senti-la no coração, a fim de que posteriormente possamos vivenciá-la, para que então ela nos liberte pela autoiluminação. Então, não basta conhecermos a verdade. Nós temos que refletir sobre a verdade, sentir sobre essa verdade, vivenciá-la, para que a gente possa nos libertar pela autoiluminação, pelo autoconhecimento. Por isso, o conhecimento por meio da função cognitiva, intelectual, é apenas o início do processo de libertação. Então, de acordo com Alírio de Cerqueira Filho, o conhecimento é o início desse processo de conhecermos a verdade e de nos libertarmos. E a partir do início da superação da ignorância do não saber, que é fundamental, o aprendiz é convidado a começar a superação da ignorância do não sentir. Então, primeiro, nós começamos com a questão intelectual. Vamos aprender, né? Vamos conhecer as verdades, as verdades que Jesus nos trouxe, por exemplo, e a partir daí vamos começar, então, a trabalhar nossa ignorância de não... trabalhamos, então, a ignorância do não saber e a partir daí vamos começar a trabalhar a ignorância do não sentir. Então, o que fazer para sentir? Esse seria o próximo passo. Continuando, então, a interpretação de Alírio de Cerqueira Filho sobre a parábola da candeia, então, ele faz a seguinte questão: como superar a ignorância do não sentir? É preciso realizar muitos exercícios para sentir as virtudes que queremos desenvolver, que é o amor, a mansidão, a humildade, etc. Então, é preciso muitos exercícios, né? Então, nós precisamos realizar muitos exercícios para sentir essas virtudes que nós queremos desenvolver. Em outras palavras, o processo de conhecer a verdade se dá por meio do estudo das leis divinas ou leis naturais que a gente pode encontrar no livro dos Espíritos, que trazemos então. E essas leis divinas trazemos da nossa consciência, também de acordo com o livro dos Espíritos. Depois, o convite é para que façamos exercícios para senti-la no coração. Então, primeiro conhecemos a verdade, estudando as leis divinas, estudando as leis naturais, que, na verdade, estão inscritas na nossa consciência. E depois, devemos fazer exercícios para senti-la no coração. Isso somente acontecerá a partir do autoconhecimento, pelo contraponto entre a verdade universal e a verdade que está dentro de nós. Quando sentimos a verdade no coração, ela nos liberta porque alcançamos a autoiluminação. Então, esse é o entendimento, então, de Alírio de Cerqueira Filho sobre a parábola da candeia. Alírio faz o seguinte questionamento: a partir do momento em que buscamos nos iluminar, o que vai ficando evidente? Então, conforme nós vamos procurando nos iluminar, acender nós que somos essa candeia, o que vai ficando evidente? Ficam evidentes as nossas imperfeições, os sentimentos egóicos evidentes e mascarados. Então, todos aqueles sentimentos nossos que estão assim na cara ou que estão lá no nosso íntimo,
ficam evidentes essas nossas imperfeições. A busca da verdade é necessária para que, com ela, possamos nos libertar das imperfeições, fazendo com que elas venham à luz, isso é, sejam transcendidas ou superadas. Então, essa busca da verdade é necessário, porque assim, só assim nós vamos conseguir nos libertar das nossas próprias imperfeições. E continua Alírio no livro Parábolas Terapêuticas 2. Por que as pessoas criam tanta dificuldade para buscar a verdade? Ou seja, para acender a candeia. Por que as pessoas criam tanta dificuldade? Porque é muito trabalhoso buscar a verdade e o autoconhecimento. Se fosse fácil, né? Todo mundo já estaria aí com as suas luzes acesas. Nós já estaríamos com as luzes acesas. A maioria das pessoas cultua a preguiça. Preguiça de ler um livro edificante, preguiça de estudar, de trabalhar para conhecer a verdade. Então, por isso é que é difícil acender a candeia. O trabalho vai sendo postergado, ou seja, vai sendo deixado para depois, até que o sofrimento ou a própria desencarnação as peguem desprevenidas. Então, muitas vezes, só lá quando desencarna é que a gente vai perceber, epa, o que eu fiz da minha vida? Eu não acendi a minha candeia, né? Eu não acendi a minha vida, né? Porque a nossa vida é a candeia. E aí só lá que vai perceber. E muitas vezes através do sofrimento é que vai perceber que tinha que ter se auto-iluminado, se autoconhecido, enfim, e que possa ter se modificado, trazido as imperfeições, né, para transcender, enfim, para colocar qualidades no lugar dessas imperfeições. E o mestre nos ensinou, não existe crescimento sem trabalho. Evoluir requer trabalho. Então, é o que já foi falado anteriormente, né? Que para que ocorra a luz, há que se queimar utilizar energia, gastar energia ou queimar algum tipo de combustível. Então, evoluir requer, então, trabalho. Ainda de acordo com Alírio de Cerqueira Filho, ninguém acende uma lâmpada e coloca algo sobre ela, cobrindo-a, mas coloca para iluminar. Por isso somos convidados, como ensina Jesus, a fazer brilhar nossa luz. Isso é, a nos iluminar para podermos servir de exemplo aos outros. Então, não é questão de sair por aí fazendo pregações. É necessário também que coloquemos em prática esses ensinamentos, essas verdades universais, verdades trazidas aí pelo Espiritismo, trazidas por Jesus, para que a gente sirva de exemplo aos outros. De acordo com Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, no capítulo 26, ele diz que a humildade sincera é o melhor agente de nossa reforma íntima, de nosso progresso espiritual. Atrai sobre nós as bênçãos divinas e a ajuda de nossos anjos guardiães. Ou seja, a humildade, então, é importante nesse processo de iluminação, né? Então, nós nos iluminarmos, é necessário, então, que a gente tenha humildade, que a gente seja humilde. Porque muitas vezes a gente quer ensinar coisas para as outras pessoas, iluminar a vida das outras pessoas, e acaba sendo arrogante, acaba sendo... não atingindo essas pessoas da melhor maneira. Então, devemos ser humildes, devemos ter humildade nesse processo, então, de iluminação. O livro do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 2 da FEB, da Federação Espírita Brasileira, confirma que nem todos estão predispostos a acolher a luz. Por isso, quem mais sabe ou quem mais possui valores morais
deve, com naturalidade, irradiar pensamentos, palavras, ações, atitudes e gestos que atinjam os circunstantes de modo agradável e edificantes, como chama abençoada. Então, essa chama nossa, da chama que nós acendemos, nós devemos, então, iluminar, irradiar essa luz para as pessoas que estão próximas de nós. E, de acordo com Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, ele diz que manda a prudência, entretanto, que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento, a capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, uma vez que uma luz intensa demais o deslumbraria, ao invés de esclarecer. Então, temos que tomar cuidado na hora de, então, ensinar, de iluminar as outras pessoas. Temos que ir devagar, né? Porque, como se fosse, então, esse autor, né, o Rodolfo Caligares, ele comenta que é como se nós quiséssemos ensinar álgebra avançada para pessoas que nem dominem ainda a tabuada, por exemplo. Então, nós devemos ser prudentes e devagar com os ensinamentos, indo de acordo com o grau de evolução das pessoas, com o nível de entendimento das pessoas, né? Então, o ideal também é que a gente siga a questão de radiação dessas nossas... da bondade, irradiar boas energias, desejar o bem para as pessoas. E toda vez que pedirem a nossa ajuda para alguma explicação de alguma coisa que a gente entenda, que a gente possa, então, iluminar essas pessoas. De acordo com o Carl Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, no capítulo Parábola da Candeia, ele diz que a luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem a luz não há vida. A vida é luz. Portanto, façamos o esforço para que a gente possa iluminar a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. Finalizando, que possamos nos iluminar intelectualmente e moralmente com os ensinamentos de Jesus e os conhecimentos espíritas, que a nossa luz se acenda cada vez mais e que possamos iluminar um pouco a vida das pessoas que vivem ao nosso lado, porque é para isso que Deus acendeu a nossa inteligência e nos deu a vida. Como diz essas duas imagens, essas duas figuras que estão aqui, né? Você é um ser de luz, permita que a sua luz brilhe. E vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, não adianta existir o sal se nós não colocarmos nos nossos alimentos para dar gosto ao que a gente vai comer, né? É a mesma coisa a luz. Não adianta ter luz, ter a candeia e a gente não acendê-la. E agora, antes de fazermos as nossas vibrações da noite, a prece final, eu proponho que a gente escute a música Quanta Luz, que tem tudo a ver com a nossa exposição de hoje, que é sobre a parábola da candeia, né? Já que é para que nós possamos nos iluminar e acender tudo que está próximo de nós. Então, eu proponho que a gente escute primeiramente essa música, que é uma versão ampliada para meditação, a partir da original do cantor Vansen, e pode ser encontrado no Facebook ou no YouTube, que é de onde eu tirei a música, ok? Então, nós vamos escutar primeiro e aí em seguida a gente já faz a prece, as vibrações e a prece final. Quanta luz neste ano
descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos então, a partir desse momento, fazer as nossas vibrações, pedindo que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, possa estar aqui conosco, iluminando a cada um de nós. Pedimos também aos espíritos socorristas, aos mentores do Centro Espírita Paulo Ortiz, que todos eles possam abençoar aqueles que sofrem, abençoar todos que estão nas fichas, nos nomes dos cadernos, que todos aqueles que estão em tratamento no Centro Espírita Paulo Ortiz, que possam ser acolhidos, que possam ser amparados, que possam receber o alívio para as suas aflições, que Jesus possa trazer tranquilidade, esperança, muita saúde, que a nossa fé possa ser fortalecida. Pedimos ainda que todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento de pandemia, que possamos manter a fé, que possamos seguir em frente com muita luz, que a espiritualidade maior possa acolher aqueles que já desencarnaram, que possam compreender sua situação, que Deus possa amparar o coração daqueles que perderam entes queridos pelo Covid-19. Que Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra, que ele possa iluminar todos nós, iluminar o planeta, trazer muitas bênçãos a toda a humanidade, que ele possa abençoar todos, que ele traga
bênçãos e de cura, vibrações de cura e de amor a todos nós. Pedimos também por nós, por cada um de nós, individualmente, pelos nossos familiares, e que a gente sempre possa seguir no caminho do bem. Muito obrigada, amigos. E assim nós agradecemos então mais uma vez a espiritualidade maior, agradecendo por essa oportunidade de mais um pouco de aprendizado, que a gente possa colocar em prática, que a gente possa colocar no nosso dia a dia, para a gente possa iluminar a vida de todas as pessoas que tiverem contato conosco. Muito obrigada a todos e que assim seja. Obrigada a todos pela paciência, por nos aguentarem até aqui o final. Muito obrigada, muita luz a todos. Até uma outra hora.